Mas nem tudo também é transtorno, né? A gente está falando aqui de atleta, atleta de elite, atleta de ponta, que realmente uma pressão intensa para alcançar um objetivo, para bater um recorde, para ganhar uma medalha. O cara fica 5, 4 anos aí treinando para conseguir ter um bom resultado, isso nem sempre é possível. Então, a gente precisa também diferenciar, né? O que é o atleta que tem essas preocupações, do que é o praticante de atividade física, do que é aquela pessoa que chega no consultório querendo emagrecer. Nem tudo é transtorno, mas muita gente é transtornado, tá? Mas vamos entender aqui qual é a diferença entre a pessoa que tem transtorno e a pessoa que não tem transtorno, como é que eu posso classificar isso. Então, eu recebo vários pacientes no consultório dizendo o seguinte: olha, doutor, eu tenho compulsão alimentar, eu sou compulsiva por doce, eu não consigo parar de comer doce. E a gente vai investigar se isso realmente é compulsão alimentar. O que seria compulsão alimentar para o paciente? Então, a compulsão alimentar, ela é um transtorno alimentar que é diagnosticável, tá? Então, para o indivíduo apresentar compulsão alimentar, ele precisa ter pelo menos 3 desses comportamentos aqui: comer rapidamente, comer até se sentir cheio, comer grandes quantidades de comida mesmo sem estar com fome, comer por vergonha, comer sozinho por vergonha da quantidade de comida que ele tem ali naquele prato, ou sentir repulsa por si mesmo, depressão ou demasiada culpa após a compulsão. Então, ele precisa apresentar pelo menos 3 desses comportamentos. Então, a gente faz a investigação para verificar se ele realmente tem a compulsão alimentar. E assim é em qualquer outro tipo de transtorno de desordem alimentar. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que adora o chocolate, né, e que vai beliscando chocolate ao longo do dia, não necessariamente ela é compulsiva, às vezes ela só tem essa prática por uma questão de ansiedade ou por uma questão de hábito mesmo, mas não necessariamente essa pessoa tem compulsão alimentar, tá? Isso é uma coisa importante da gente dizer para os pacientes, porque todo mundo hoje acha que tem compulsão alimentar e isso não é verdade. Então, a gente tem os transtornos alimentares, que são doenças mentais. Então, a compulsão alimentar, ela se encaixa nessa questão, né, dos transtornos. E aí a gente tem comportamentos anormais de alimentação que são diagnosticados por critérios bastante restritos. Quem diagnostica o transtorno alimentar é o psicólogo. Então, se você identifica que esse paciente ele tem um comportamento anormal na sua alimentação, você precisa ter um parceiro psicólogo. Quem trabalha com comportamento alimentar precisa ter um parceiro psicólogo, porque essa troca é super importante. O nutricionista não vai dar conta de tudo, você não vai tratar 100% sozinho o transtorno alimentar de um paciente, porque a gente está falando de algo muito grave, e nem o psicólogo também vai conseguir cuidar de tudo sozinho, então vocês precisam se unir, tá? E esses critérios são muito restritos. Então, tem alguns questionários que são aplicados e a entrevista clínica com o psicólogo também é realizada, mas para que o indivíduo seja classificado com anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno compulsivo alimentar, ele precisa ser diagnosticado por um critério que é muito restrito, ou seja, precisa ter preencher uma série de critérios. E, por exemplo, vamos supor aqui que o seu paciente ele não cumpra 3 desses tipos de comportamento, mas ele cumpre 2. E aí, ele tem ou não tem algum problema? Ele tem ou não tem compulsão? Ele não tem a compulsão, mas tem algo de errado com ele. Ele precisa de algum cuidado. Então, quando esses critérios restritos eles não são totalmente preenchidos, a gente chama isso de desordem alimentar ou transtorno alimentar subclínico, tá? E aí a gente precisa também cuidar desse paciente para que isso não chegue a se tornar um transtorno alimentar. Lembra da questão da prevenção? A gente precisa sempre estar com o pé na frente para interromper esse processo, tá? E essas desordens ou transtornos alimentares,
E esses transtornos alimentares e desordens alimentares também, eles têm causas multifatoriais. Então, tem fatores que estão relacionados à própria família, ao próprio indivíduo, à sua personalidade, ao ambiente social em que ele vive, mas também, além das questões intrínsecas a esse paciente, a gente tem também as dietas. As dietas, pessoal, elas são o primeiro passo para uma desordem alimentar. Então, essas dietas que as pessoas fazem de qualquer forma, de qualquer jeito, a dieta nova que saiu lá na revista, né? Essas dietas doidas, sem embasamento científico, elas podem ser o primeiro passo para uma desordem alimentar. Então, elas são muito perigosas. E aí, alguns relatos que eu ouço muito no consultório e até mesmo nas redes sociais, né? O pessoal sempre diz, né? Eu não sei mais o que eu posso comer, porque toda vez sai uma notícia de que a comida não faz bem. Então, já recebi isso no consultório. Olha, eu tenho aqui uma lista de alimentos que eu vi, pesquisei no YouTube, na internet, vi nas revistas, na televisão, que não fazem bem. E outra lista aqui de superalimentos que fazem bem. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou me alimentar, né? E essa charge aqui da Chapeuzinho é uma charge muito legal, porque representa muito isso. Então, a vovó ali, junto com a Chapeuzinho, a Chapeuzinho levou a cesta, né, de alimentos para ela, e a vovó disse o seguinte: Chapeuzinho, você sabe que eu consumo apenas produtos sem lactose, sem soja, sem glúten, sem soja e com selo de origem orgânica. Então, se hoje a Chapeuzinho fosse dar uma cestinha para a vovó, seria bem difícil de cumprir todos os critérios, né? Então, a gente tem feito uma restrição muito grande de alimentos. É claro que a gente tem bases científicas, né, para evitar industrializados e tudo mais, mas a gente precisa ter muito cuidado com o terrorismo nutricional. Essa aqui é muito clássica e eu já ouvi várias vezes paciente com medo de ir na nutricionista. Então, eu já ouvi falar, eu tenho medo de ir na nutricionista porque ela não me deixou comer nada, principalmente de coisas que eu gosto. E a pessoa, quando fala de nutricionista, ou vai na primeira vez, finge que ouviu tudo, sai e nunca mais volta, porque a nutricionista tirou tudo que ele queria, deu aquela dieta de gaveta. Então, as pessoas têm medo desse julgamento, né? Poxa, eu não perdi os 5 quilos que a nutricionista falou que eu tinha que perder. Não vou voltar lá, porque ela vai brigar comigo, né? Em que saúde é essa em que profissional de saúde tem o poder de brigar com o paciente? A gente não tem o poder de brigar com ninguém, né? A vida é do paciente. Vocês estão ali numa parceria para conseguir alcançar algo que seja favorável para aquele paciente, mas você não é responsável, nem é dono, nem é pai, nem é mãe daquele paciente para poder brigar com ele. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a forma na qual a gente lida com esse paciente. E essa também é muito clássica. Não consigo emagrecer, não tenho força de vontade. É impossível para mim, né? Força de vontade é algo aquela frase de efeito, né? Muitas das vezes a pessoa está tentando de forma errada ou ela recebeu orientação de forma errada. De repente, imagina uma pessoa aí que, sei lá, tenha mais de 100 quilos. Se você passa uma dieta muito restritiva para essa pessoa, ela pode ter a força de vontade que for, ela não vai conseguir cumprir aquilo. Porque a mudança do comportamento, ela é gradual e a gente precisa entender isso. Então, várias recomendações, tanto da ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade, quanto a Associação Americana de Endocrinologia, recomendam a mudança de comportamento como um dos pilares para o emagrecimento, para a saúde, né? Então, aqui a gente tem tanto a questão alimentar, né, do planejamento dietético, a atividade física, mas também o comportamento está ali, ó, equilibradíssimo com esses dois, né? É de igual importância a mudança comportamental. E aqui a BESO também recomenda a terapia cognitivo-comportamental como uma forte recomendação para a mudança de estilo de vida. Então, esse terrorismo nutricional que a gente precisa tomar cuidado. Essa charge aqui, com certeza, vocês viram por aí, né?
E aí tem as bananas com essas máscarazinhas dizendo pro pão que você não é mais puro, você tem glúten, você não presta. E aí o pão, coitado ali, que isso, né? Todos somos alimentos. Então, esse tipo de coisa a gente ouve muito, né? E o que diz o nosso guia alimentar, que é super reconhecido internacionalmente, que é um guia muito bom de se ler. Se você ainda não leu, se você ainda não pesquisou sobre, pesquise, leia um pouco. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho sobre esse guia, é só pedir aqui nos comentários. E ele diz o seguinte, que a alimentação ela é mais que a ingestão apenas de nutrientes. Eu sei que o nutricionista sempre vai olhar para os nutrientes. Será que bateu os nutrientes? Será que está com a recomendação certa? Mas a alimentação é diferente da nutrição. A alimentação tem a ver com o alimento, o seu significado e todas as outras variáveis. A nutrição está mais focada realmente no nutriente, mas a gente precisa respeitar esse espaço da alimentação. Então, a alimentação diz respeito tanto à ingestão do nutriente, mas também aos alimentos que contém e fornecem esses nutrientes, a como os alimentos são combinados entre si, preparados, à característica, mas também ao modo de comer. Ou seja, os alimentos têm significados além da questão nutricional. E a gente precisa respeitar isso, tá? Quando a gente olha lá o paciente obeso, que é o que mais aparece na prática clínica, por isso eu vou focar um pouquinho mais sobre isso, a gente até pode falar um pouquinho sobre atleta depois, se vocês quiserem, também peçam aqui nos comentários, que a gente tem um estigma do obeso, né? Quando você, muitas das vezes, olha para um indivíduo obeso, a sociedade, de forma geral, tem o pensamento de que o obeso é uma pessoa sem autocontrole, porque ele não consegue parar de comer. E não só, sem autocontrole apenas em relação à comida, ele não tem controle em relação a nada da vida dele. Então ele é um fracassado, ele é preguiçoso, ele é indisciplinado, ele não é feliz. Então, ao que parte da questão apenas alimentar, existe um julgamento extrapolado para todas as outras áreas. Então você olha, pensa na parte lá do trabalho dessa pessoa. Né? Muitas das vezes vai acontecer um julgamento de que essa pessoa é preguiçosa, de que ela não trabalha, de que ela não tem a capacidade de produzir, né? Então, existe sim um estigma do obeso ainda hoje. Claro que hoje a gente fala muito mais sobre a aceitação do próprio corpo, sobre a questão do autocuidado, mas ainda temos esse tipo de estigma, tá? E aí vamos supor que um paciente chegue lá no seu consultório e ele seja obeso. Como você acha que ele te enxerga? Como você acha que vai ser a primeira impressão que ele vai ter de você? Será que ele vai achar que você é alguém que está ali para acolher? Ou será que ele acha que você é mais uma pessoa que vai julgar esse paciente? Então, a gente precisa assumir uma postura de profissional de saúde e não de julgador de saúde, que muitas das vezes é o que acontece, né? E aí a gente tem o mecanismo, né, aí da restrição dietética, como o nosso cérebro vai entender a perda de peso excessiva. Então, vamos supor que você fez uma dieta ultra hipocalórica para esse paciente, pouquíssimas calorias, só para manter a taxa metabólica basal dele. E o que vai acontecer, já que a gente gosta muito de bioquímica,